quero falar hoje sobre compromisso, Melk. Compromisso. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, no capítulo 8. E não precisa abrir, joga aqui para mim o texto, por favor, meninos. Compromisso, diga comigo, compromisso. Só as mulheres. Só as mulheres. Só as mulheres. Só as mulheres. Os homens. Os homens. Os homens. Homens e mulheres. Compromisso. Você joga o texto aí para mim, meu amor? Daniel 1 e 8. Vamos ler juntos, igual a gente disse compromisso? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasta aí, até aí. Queridos, quando eu leio esse texto, eu primeiro tenho que pensar em algo. Dentro do nosso parâmetro cultural, dentro da nossa visão brasileira, dentro do nosso paradigma mental, que significa esta palavra dentro da nossa cultura? Que conotação tem essa palavra para nós, como igreja? Que significa a palavra compromisso? Eu vou dizer aqui algumas dos sinônimos que eu escrevi. Compromisso é uma palavra que, dependendo do contexto, da cultura e do local, significa contrato, trato, ajuste, pacto, tratado, empenho, comprometimento, engajamento, promessa, dever, encargo, incumbência, responsabilidade com a palavra empenhada. Se nós falamos em compromissos sentimentais, até que a morte, aí não vai haver traição, enganos, segredos, senhas de tablet, ou telefone escondido, senha de banco, contas, conduta, amigos, tudo dentro de um contrato matrimonial. É o quê? Claro, explícito. Passando disso, você está na linha vermelha do perigo. Quando eu leio tudo isso, eu penso, e na vida espiritual? Se na vida física, um contrato, quando você tem um contrato de trabalho com uma empresa, 30 dias depois do que você exerce, durante os dias 28, 26 úteis de trabalho, cada manhã quando você pega o metrô, o ônibus, o seu carro, que seja no dia 30 ou dia 28 útil, você recebe seu salário, porque aquela empresa tem um contrato com você. Não é assim? Quando você tem um cargo governamental ou administrativo em qualquer segmento de uma sociedade que você empreende, que você influencia, que você fala, que você leva pessoas ao desenvolvimento humano ou à postura de qualquer área, você tem um dever e uma responsabilidade com a sua palavra empenhada.
Irmãos, é muito triste quando um governo não tem compromisso. É tristemente destruidor quando um pai de família não conhece o que é compromisso. É triste quando uma sociedade é munida de um povo que desconhece este parâmetro no âmbito social, financeiro, moral, familiar e espiritual. Quando eu leio essa passagem bíblica, de Daniel capítulo 1 e versículo 8, eu me transporto para a Babilônia, mas antes de entrar na Babilônia, eu me instalo na cidade de Judá, aonde havia alguns jovens que pertenciam a uma casta real de um povo que era governos eminentes na cidade onde eles viviam. Sacerdotes, reis, administradores e juventude. E a Bíblia diz que os reis de Judá perderam a visão, o compromisso com Deus. Josias, Joaquim e Zedequias eram reis de eminência em Judá. Se nós vamos para os parâmetros da história dos reis de Israel, Deus, usando o profeta Jeremias, no capítulo 1 do seu livro, o levanta ainda muito jovem, diz a tradição histórica, entre os 24 a 25 anos, da cidade de Anote, tinha os pais com um currículo espiritual impecável, da cidade descendia ele de sacerdotes. E a Bíblia diz que Deus se apresenta a ele e diz: Jeremias, antes que você se formasse no ventre, antes que você fosse concebido, antes que você nascesse, eu te vi, eu te escolhi, eu te nomeei e eu te entreguei às nações como profeta. O compromisso de Deus vai além do físico, vai além do administrativo, vai além do que eu toco, vai além do que eu faço, é do seu trono para a terra, dentro de homens e mulheres que Ele chamou para mudar a história. Compromisso. Aí ele fez um montão de profecias, e uma das profecias não era bonita nem boa. Disse: olha, Jeremias, fala para esse povo que essa estabilidade vai acabar, que esse ouro que eles têm aí, os vasos de ouro que eles usam aqui na igreja, na sinagoga, vão ser levados por um rei ímpio, e eles vão fazer atrocidades, vão violar as mulheres, os velhos não vão ter honra, os jovens vão ser escravos. Jeremias, o caos é total. E olha que tremendo, isso aconteceu. Era o povo santo do Senhor. E no compromisso hoje eu quero falar sobre um item, que o primeiro item desta aliança, primeiro ponto deste pacto, o primeiro ponto, o terceiro ponto dessa responsabilidade, é que Deus precisa, Deus necessita, isso Deus precisa. Essa coisa de dizer assim: irmãos, Deus não precisa de você. Deus precisa sim da sua igreja. Ele morreu, derramou seu sangue por ela, e é ela que é a sua ferramenta para mudar este planeta. Você crê que Deus precisa de você? Você crê, Lírio, que Deus precisa de você? Então, irmãos, esses jovens não tinham culpa do que estava acontecendo. Eles não eram responsáveis, Manuel,
pelo culto desagradável a Deus. Eles foram no bolo, na enxurrada da desobediência dos patriarcas, dos profetas e dos reis do seu tempo. Mas esses jovens foram involuntários, levados. Porque muitas vezes, irmãos, existem muitas coisas em nossa vida que nós não fizemos, que nós não realizamos, que nós não deliberamos. Às vezes fomos vítimas de situações em que nos encontramos e entramos involuntariamente. Mas sabe, nós temos um Deus que nos conhece, que sabe nossas necessidades e sabe separar muito bem. Para Jeremias, aquela nação ia perecer, mas para Deus, Ele estava preparando 5 jovens para abalar o maior império existente naqueles dias, para mostrar que o Deus dos céus tem controle sobre os reinos dos homens, para mostrar que o Deus soberano tem controle da história, tem controle dos governos, tem controle da comunidade, tem controle do administrador, tem controle da igreja, tem controle da missão, tem controle das nações, tem controle do Brasil, tem controle da sua vida, tem controle da sua família, tem controle da sua necessidade, tem controle dos seus problemas, tem controle da sua depressão, da sua doença. E nesta noite o Espírito Santo me diz: profetiza sobre esta comunidade, para que ela seja um corpo de adoradores e sacerdotes neste país. Aleluia, aleluia. Foram involuntários, chegam na Babilônia. Oh meu Deus, os jovens só conheciam a sinagoga, a Torá, a história de Moisés, a história de Abraão. Eles conheciam coisa impossível, que um velhinho de 100 anos gerou um filho, que uma mulher de 90 anos concebeu e deu à luz a um herdeiro, segundo a promessa de Deus. Isso os sustentava, essa história os sustentava, essa história mantinha sua fidelidade. Primeiro item, queridos, do compromisso, diga comigo: fidelidade. Fidelidade. Igreja, fidelidade. Eu fico triste quando eu viajo. Aeroportos, grandes aeroportos do mundo. As pessoas até riem para mim quando fala da seleção brasileira. Já não ri mais não, tá? Porque o trem por aqui tá ruim, né? Tá feio. Quando a ambição toma conta do coração dos homens, a avareza, até aquilo que é arte e belo, vai. Antigamente, quando eu andava nos aeroportos, primeira vez que eu cheguei a Lisboa, as pessoas perguntavam: você conhece o Zico? Não conheço não. Conhece Romário? Também não. Mas dizia: vocês têm excelentes jogadores. Atletas de Cristo foi um grupo de missionários que entraram em muitos países fechados com o evangelho, pela beleza dos dribles. Onde está alguém aqui para ser um atleta de Cristo nessa geração? Onde está? E é tão tremendo. Mas havia outra coisa que me incomodava: pobreza e desonestidade. Uma cultura intransparente, onde a maioria dos que nos preside roubam, onde as pessoas, quando acham uma carteira... Cadê o Melk? Ele falou um negócio hoje aqui que me comoveu as entranhas. Se alguém dá 1 centavo a mais, volta 1 quilômetro e devolve. Se alguém acha uma carteira, não é sua. Irmãos, eu fiquei muito triste quando muitos anos eu ouvi que a nossa cultura era uma cultura de desonestidade, que era uma cultura onde os homens que nos governam não têm honra para cumprir suas palavras. Aí eu imagino Deus, viu 5 muchachitos,
5 jovenzinhos. Falou: vocês, se tiverem compromisso comigo e forem fiéis aos meus preceitos, eu vou abalar o império babilônico. E a Bíblia diz que eles chegaram na Babilônia. E logo de entradinha, logo de chegada, Daniel viu a mesa: vinho, cordeiro assado, fazão, passa, figo, uva, que é o que se come, amêndoas, muitas iguarias desejáveis. E aquele jovem olha aquela comida e olha também para o Deus dos céus. E ele olha para um eunuco e diz para aquele eunuco, humildemente: eu quero te pedir um favor. Os teus servos podem comer só legumes, em outras palavras, salada. E aquele homem se assustou com aquela proposta. Qual era o jovem que, diante de tanta comida, de Judá desolada, ia pedir salada, meu? E a Bíblia diz que Deus deu favor para aquele jovem querido. A nossa vida espiritual, hoje você vê a lírio desse tamanho, mas não se iluda. Foram muitas lágrimas, foi muita dor, foi muito sofrimento, foi muita perseverança. Sabe por quê? Deus honra e coroa quem é fiel nos pequenos começos. Com uma mesa, era apenas uma mesa. Hoje você tem diante de você o mundo, mas diga não ao sistema. Vai contramão do mal, porque Deus precisa estabelecer no Brasil um parâmetro de honestidade, um parâmetro de fidelidade, um parâmetro de autoridade. E isso não vai ser só através de missionário, é através da igreja que o poder de Deus vai ser conhecido dos principados e potestade. É a igreja, a igreja, a igreja é a noiva, a igreja é a herança de Deus em Cristo Jesus. E nesta noite eu quero derrubar todo mito que diz que a igreja não presta. Quem não presta é o diabo, porque ela está debaixo daquele que disse: eu tenho a chave do inferno. A igreja presta, a igreja tem destino, a igreja tem dono, a igreja tem palavra, a igreja tem disciplina, a igreja tem compromisso. Você que está me escutando, aonde estiver, essa igreja pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque no momento de escassez, no momento de luta, no momento de dor, ela guardou o compromisso. Compromisso com a fidelidade é o que o Senhor está pedindo para os 2 barracões que vêm. Estou na Espanha, choro muito, muita batalha espiritual, muita opressão. País ateísta, secularizado, cristianismo pós-moderno, filosófico. O vazio do secularismo e do ateísmo, diante de 10 milhões de pessoas, não alcançadas com o evangelho naquela 8 mil cidades que não tem nada do evangelho. Estou morando num ponto da terra chamado Lanzarote. Aí existe um pequeno grupo, um pequeno corpo de colombianos, outras nacionalidades, plantada pelo pastor Manuel há anos atrás. E eu estou ali servindo. Prego uma vez por mês, vou na reunião das mulheres, que é punhadinho de gente, dentro da minha casa.
Os vulcões, meus melhores vizinhos. Água dessalinizada, nunca tinha tomado. E ali a solidão ministerial e espiritual, de 1 a 100 é 1000. E eu cheguei aqui essa noite e me tremi toda. Senhor, Espanha. Que dia que vai haver um outro Melk ali. Um outro Fabiano. E aí, irmão, sabe o que? A alma seca. Quando ela vê o mel, ela cai em cima, né? Valorize o avivamento que Deus está fazendo aqui. Tenha compromisso com a oração, com a contribuição, com o jejum. Tenha responsabilidade com o horário. Não importa, irmãos. A gente ouve muita coisa, parede preta, não sei o que mais preto. Mas não importa que a parede seja preta. O primeiro batismo que a gente fez no Peru foi dentro de uma caixa d'água. Sim, tipo o que faz pedreiro, as caixas de água dos pedreiros. A água mas tinha mais terra do que água. Água suja. Aí os irmãos entravam meio limpos, saía todo com o cabelo duro, assim, cheio de terra, a bata marrom. Mas ele saltava ali dentro e dizia: glória a Deus, porque a bata está suja, mas o espírito está limpo, o espírito está purificado. Então não se preocupe. Fidelidade em coisas pequenas, fidelidade em coisas insignificantes. Jesus disse para aquele servo, lá no capítulo 25 do livro de Mateus: servo bom e fiel. Foste fiel o quê? Sobre o quê? Eu quero dizer uma palavra aqui um pouco complexa para o Brasil. Não tenha temor de crescer. Porque eu sei que o Espírito Santo vai cuidar da numerologia deste corpo. Proibido vaidade. Proibido espírito de grandeza. Proibido orgulho. Eu sou de uma igreja que cresceu demais na periferia de Parelheiro. Não, você vai dizer: eu estou feliz porque Deus pegou esse vaso de barro e transformou a miséria de Parelheiro em glória para o seu nome, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por favor, disse Daniel: não posso comer. E o homem olhou, mas ele olhou aqueles jovens. Aquilo deve ter comovido ele, os famintos, escravo, não querer com aquela comida. E ele fez o favor de aceitar o pedido. Ele era o copeiro de Nabucodonosor, o maior rei da época. Matava quem queria, exaltava quem queria, a quem dava poder, outro destruía. Era o maior império da terra, mas se submete. Quando um homem e uma mulher de Deus é fiel, não existe instância que Deus não toca, não alcança, não muda, não transforma e não faz coisas grandes. Passou, não comeu, aí veio o pior. Porque, irmão, a vida cristã não é estática. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 4, que a luz do justo, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até chegar dia perfeito. E aí vem o sonho de Nabucodonosor. Extermínio total. Oportunidade, sabe onde a igreja foi chamada a ser poderosa? Salmo 102, versículo 20. Aí, para cortar as cadeias dos presos, e defender e livrar os que estão indo para a morte, para que Deus receba o louvor em Sião. Essa é a missão sua e minha. Quando Nabucodonosor mandou exterminar os seus magos, cientistas, sábios e astrólogos, todos iam perecer.
fidelidade, integridade leva a você ser um instrumento de salvação. Para aqueles que não têm esperança. Para aqueles que nunca conheceram a oportunidade de vida. Eu estava ali falando com Josafá, antes do Melco chegar. Falei, eu vou te levar um dia, para você ver um negócio. 2003. Estou eu na cidade da morte. Deco Ioiui. Cidade do mosquito. Decui Cumbalambala. A cidade do gato. Decui Dená. A cidade da morte. Porque nem um missionário tinha sobrevivido em Rufisque. Malária, meningite, cólera, hepatite A e B, inanição profunda. E eu me lembro que o primeiro culto tinha 3 pessoas. Eu, Jaque e Sirlene. No fundo de um casebre, sem cimento, sem cerâmica. Nós 3 sentados ali, olhando um para a cara do outro, e escutando 97,8% de moradores e família gritar: Alá, 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 Huakbaro. Não há Deus, senão Alá, Maomé e o seu profeta. Entre uma malária e outra, entre um vômito e outro, entre uma janela quebrada e outra, entre uma pedrada, entre 3 horas de caminho para comprar 2 tomates, uma alface e meio quilo de arroz e um pouquinho de óleo. E nós olhávamos um para o outro e dizia: será que algum dia vamos ver algo neste lugar de Deus? Será que algum dia alguém se converterá? Depois de 1 ano, só nós 3. Gente, nós nos animava. O dia que eu estava desanimado, ele dizia: minha filha, te anima. O dia que ele estava para baixo, eu dizia: pastor, ele já tinha 50 anos. Aí um dia, nós estamos sentados lá, vem um menino, magricelinho, e falou para mim: eu conheço a Jesus. Eu posso tocar o tamborzinho? Falei: moço, tambor. O moço dali falou que se tocar o tambor, a polícia vem. Ele falou: não, eu quero tocar o tambor. Eu falei: puxa vida, o menino está mais corajoso que nós. Falei: meu filho, pega o tamborzinho. E eu com uma guitarrinha, um violãozinho. Nyakayala, nyakayaka. Nyongiwontilandamgi. Nyakayala, nyakayaka. Binyugise borombi. Binyugise borombi. Binyugise borombi. Mainanyundungusa. Se o seu caminho está em trevas, e você não sabe onde é o caminho e a luz, olha para Cristo, que Ele te dá a vida eterna. Em um holofe muito puro, e o tamborzinho, e eu com a guitarrinha. Fidelidade no zero, no nada. Fidelidade em coisas pequenas. Fidelidade, ninguém nasce no grande. Quem nasce no grande nem nasceu. Porque Jesus, que era grande, desceu para uma manjedoura. Jesus, que era grande, lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, que era grande, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Dê uma palma para Cristo, uma glória para o seu nome, porque Ele merece.
fidelidade, integridade e perseverança. O menino do tambor ficou comigo 19 anos. O menino do tambor hoje tem 29 anos. Está casado. Pai de 2 filhos. E é o pastor daquela igreja. O menino tem 24 jovens. 4 deles terminaram o curso universitário. Uma está estudando administração, pago pela igreja que o pastor Manuel plantou lá na Espanha, só um punhadinho de gente. Mãe anda 950 euros por ano para formar colegiatura. Mas eu quero dizer algo mais que isso. Aquele menino fez um vídeo em outubro. Eu estive lá em Senegal em julho, um mês. Fui para a Espanha, fiquei lá desde que saiu do Brasil até agora. E ele mandou um vídeo para mim. E ele dizia: Mamãe Sônia, nós queremos ser ensinados. Nós queremos ser formados. Nós queremos aprender a fazer missões. Falei: meu filho, eu vou trazer o povo aqui para aprender contigo. Calma aí. Sabe por quê, irmãos? Ele fez um batismo o ano passado. O que mais me chamou a atenção? Publicamente. Você sabe o que significa isso? Onde tem 97% de muçulmanos. Ele levou o povo para o mar. E o povo Bensuteidi, Yalamokodef, Bagnatilol, Samarol de Set. Porque esse é o dia que fez o Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Quero dizer para vocês que esta igreja está crescendo. Que tem culto ao ar livre. Que tem reunião de oração, mais de 4 horas de oração, sem parar. Sabe por quê? Esse moço aprendeu o que é fidelidade no pouco, integridade e perseverança. Daniel, quando interpreta o sonho de Nabucodonosor e é instrumento de salvação para toda aquela nação, ele diz: bendito seja o Deus de Daniel. E eu baixo um decreto, que aquele que não adorar o Deus de Daniel vai ser despedaçado. A sua integridade muda as pessoas, a sua fidelidade traz a glória de Cristo, e a sua perseverança acelera a sua vinda, para que alcançando os perdidos. Melk, o ano que vem, em janeiro de 2027, na segunda quinzena, vai haver uma campanha de evangelismo de rua debaixo de uma tenda, que vai reunir os 100 pastores desta região. E eu quero que vocês orem por isso, porque eles vão buscar uma autorização no governo, para fazer uma campanha massiva, nacional, de evangelização, para a honra e glória do nome do Senhor. Vai ser na praça, 3 dias de pregação. Lá tem 500 mil de habitantes. E eu olhei para trás, quando ele me mandou essa palavra, e falei: Deus, aquele dia, dos 3 ali naquela reunião, se nós não tivéssemos sido fiéis, hoje, aquele jovem não estaria me contando essa grande vitória. O compromisso traz mudança social. O compromisso traz mudança administrativa. O compromisso traz mudança emocional. E o compromisso traz mudança espiritual.